Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial. E agora, eu vi com os meus olhos, ouvi com meus ouvidos, pessoas que eu pensei que eu nunca ia chegar perto deles. O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem econômica para o mundo. O Brasil hoje, eu mostrei o mapa mundial aí, eu mostrei o mapa mundial, quer que o irmão coloca na tela, eu lancei vários vídeos mostrando os mapas mundial. O Brasil, ele é o deserto, onde o Eterno vai proteger a igreja. Esse mapa mundial aí, ó, ele forma o Apocalipse 12 perfeitamente. Eu mostrei naqueles vídeos, há mais de 2 anos atrás, eu mostrei um vídeo mostrando isso aí, mostrando o mapa mundial. Mostrando que os Estados Unidos é a águia aí, ó. E a águia está pousando seus pés no deserto, que é o Brasil. A Europa, junto com a China, forma o dragão, com a boca aberta, que vai tentar devorar o filho varão. E o filho varão aí é representado pela África lá. Então, o que acontece? Esse mapa mundial aí é o Apocalipse 12, que tem que se cumprir ainda. Por que tem que se cumprir? Porque no capítulo 12, versículo 14, vou botar aqui para os irmãos verem como é que está registrado lá. Nos mostra que quando aconteceu o arrebatamento da igreja fiel, a maior parte da igreja, ela vai ficar para trás, ela não vai ser arrebatada, só vai ser arrebatada a igreja fiel. Por quê? Porque a igreja fiel, ela representa o filho varão que está sendo formado dentro da mulher. A mulher é a igreja como um todo, em toda a terra. Porém, dentro da igreja como um todo, em toda a terra, está sendo formado os vencedores, que é o filho varão. Está a ponta da caneta aí, ó. Está mostrando aí o menininho enrolado aí. Então, o que acontece? Dentro da igreja em toda a terra, o Eterno está formando o filho varão. E é só o filho varão que vai ser arrebatado. Igual eu ensinei naqueles outros vídeos, tudo lá. Aqueles vídeos que eu ensinei lá. Apocalipse 12 fala: a mulher deu à luz a um menino que há de reger as nações com o cedro de ferro. Por isso que o Eterno mostra o sinal lá no céu, o menino nascendo lá, que é a lua, nascendo dentro da mulher, nascendo dentro da constelação de virgem. Ele mostra lá e mostra na Bíblia. Por isso que ele mostra lá no céu e mostra no mapa mundial. O mapa mundial aí formando e mostrando aí. A mulher, ela representa a igreja em toda a terra. Então o Eterno, ele teve o trabalho de fazer com que os continentes formassem o Apocalipse 12, e o Eterno tem o trabalho de formar lá no céu essa constelação de virgem, dando a luz à lua ali, que representa o filho varão, tudo para mostrar para nós esses sinais. Então por isso que nós temos que estar atentos a todos esses sinais. Olha o que está escrito no Apocalipse capítulo 12, versículo 14. Ó. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz a um filho varão. Então, a igreja, como um todo em toda a terra, a maior parte dela não vai subir no primeiro arrebatamento. Só vai subir o menino que está sendo formado dentro dela. Olha o que fala agora. Ela, porém, recebeu as 2 asas da grande águia para voar até o deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A serpente então vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Então o dragão aqui é o diabo. Quando aconteceu o arrebatamento, quando o Eterno tirar o filho varão que leva ele embora, levar os vencedores, levar a igreja fiel embora, a igreja infiel, que é constituída pela maior parte dos crentes, vai ficar para trás. Por isso que ela é chamada aqui a mulher. Aí ela vai ter que fugir para o deserto. Mas aonde é esse deserto, meu? No Brasil. É isso que o mapa mundial mostra para nós. Porque aqui é o refúgio. Aqui é o lugar que o Eterno vai proteger a igreja. Não é à toa que o Eterno revelou o seu nome, Ial, e Yalcha, no Brasil. Foi aqui que ele revelou o seu nome. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia, que é o mesmo filho varão, ela conhece o nome do Eterno. Ela conhece o nome do Pai e conhece qual é o nome do Filho. É necessário chegar ao conhecimento de qual é o nome do Criador do Universo e de qual é o nome do seu Filho. É necessário. Esse é o fundamento do Evangelho, das boas novas do Mashiach.
O fundamento é pregar o nome do Filho do Eterno e o nome do Eterno. O nome do Eterno precisa ser conhecido. E o Brasil, então, foi o lugar escolhido pelo Eterno para o Eterno trazer a revelação do seu nome e o nome do seu Filho. Israel conhece o nome do Eterno, mas não prega o nome do Filho. Israel vai ser perseguido na tribulação. A igreja também vai ser perseguida na tribulação. Esses dois países, hoje também se tornaram amigos. Todo o cenário está sendo formado. Essa imagem que o irmão colocou na tela aí é a imagem de Davi e Barzilai. Barzilai era um homem que está no Velho Testamento que ajudou a Davi. Ele ajudou o rei Davi. A palavra Barzilai é o mesmo que brasileiro. O irmão pode até colocar na tela aí em hebraico para os irmãos verem. A palavra Barzilai é o mesmo que brasileiro em hebraico. Aí, ó, está aí, ó, brasileiro, escrito em hebraico embaixo, e brasileiro em português em cima. E aí, quando nós conseguimos, olha lá, Barzilai é as mesmas letras, Barzilai e brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi é um símbolo de Israel, e Barzilai é um símbolo do Brasil. E Barzilai era amigo de Davi, ele ajudou a Davi a fugir do rei Saul, quando o rei Saul queria matar ele. Então, o Brasil também pode se tornar um refúgio para Israel. Israel também pode vir para o Brasil, que ele vai ser bem recebido. Se fosse na época de Lula, se os judeus quisessem correr para cá, porque os ialdinos, os judeus, na hora que o anticristo for perseguir eles lá, que o anticristo vai perseguir eles. É tanto que Alcha fala assim, quem estiver em Jerusalém, fuja para os montes. Então, quando o anticristo começar a perseguir eles lá, eles têm refúgio aqui no Brasil, se eles quiserem vir para cá. Porque Brasil é Barzilai. Brasil hoje é amigo de Israel. Por quê? Porque hoje nós não temos um presidente que é a favor dos palestinos, dos muçulmanos, igual o Lula era. Não. O Lula foi lá em Israel, não teve coragem de visitar o túmulo dos judeus que foram mortos no Holocausto por Adolf Hitler. Ele não foi lá. Mas ele foi visitar o túmulo de Yasser Arafat, aquele muçulmano, aquele terrorista. Ele foi lá e colocou flores no túmulo daquele muçulmano, mas não teve coragem de ir lá no cemitério colocar flores nos túmulos dos judeus que foram mortos no Holocausto. O Brasil é o lugar que tem mais crente no mundo hoje. Você vai ver o Bolsonaro falando daqui a pouco, eu vou colocar o Bolsonaro falando para vocês verem. Então, o que acontece? Por que eu estou trazendo isso aqui para os irmãos? Porque o Brasil vai se tornar a resistência contra o anticristo, contra o antimachia. Então o cenário já está todo pronto. O cenário já está todo pronto. Nós estamos ensinando desde 2017 que tudo indica que o Papa Francisco é o falso profeta, Emmanuel Macron é o anticristo, tudo indica que esses dois homens são as duas bestas do Apocalipse 13. E isto é a história do fracasso de Deus. Everybody understands that he's hugely intelligent. He's always been the smartest guy in the class. He's a very, very tough negotiator, very stubborn. He's a lot tougher than you think. Olha o olho de Horus na sua cabeça. O homem é maçom. Logo a hora que ele ganhou, ele correu para de frente à pirâmide. Por que, Ramos, que correu de frente à pirâmide? Porque é símbolo da nova ordem mundial, que ela nas notas de um dólar. E olha o olho de Horus aqui, o olho de Satanás. O olho de Satanás estava sobre a cabeça de Macron, lá na pirâmide. Na pirâmide. Nós estamos mostrando isso desde 2017, ainda fosse o primeiro a mostrar isso no YouTube. Nós mostramos a questão do mapa mundial. Agora eu estou trazendo essa questão para os irmãos aqui, porque eu quero entrar nessa questão da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, ela já está totalmente avançada já. E aí o que acontece? Tem pessoas que pensam que Bolsonaro, Donald Trump, essas pessoas foram colocadas ali do nada. Não, tudo foi projetado pelo Eterno. E o Bolsonaro, não estou aqui defendendo questão de político, não. Estou só mostrando que o Bolsonaro foi levantado pelo Eterno para poder entrar para dentro da tribulação. Tem que entrar com ele. Por quê? Porque o Brasil é a resistência. É aqui que o Eterno vai alimentar a igreja. Durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O Brasil é o celeiro do mundo. É o país que mais produz alimento no mundo inteiro. O Brasil abastece vários países com alimento. Por quê? Porque é aqui que o Eterno escolheu para proteger a igreja. E é aqui que tem a maior parte de crentes do mundo, é aqui.
Então, o que acontece? Aqui, ó, por exemplo, o Lula, se o Lula ganhar, o Lula está do lado da nova ordem mundial. E a nova ordem mundial, ela quer colocar o Lula no poder. Por quê? Porque eles já conseguiram derrubar o Donald Trump. Eu falei, ó, agora que eles derrubou o Donald Trump, eu lancei um vídeo aí, ó, já tem quase um ano atrás. Eu falei, ó, agora que eles derrubou o Donald Trump, o alvo agora é o Bolsonaro. Eles vão bater nele agora 24 horas. A Globo, a Band News, a CNN, vai pegar ele de pau 24 horas, por quê? Porque eles querem derrubar ele. A nova ordem mundial quer derrubar ele. Porque o Brasil está sendo a resistência contra o anticristo, contra o sistema da nova ordem mundial. O Brasil está sendo a resistência. Por que o Brasil está sendo a resistência? Porque é aqui que o Eterno vai alimentar a igreja. Então, por isso que tem que orar. As pessoas têm que orar para o Bolsonaro, orar por ele. Por quê? Porque ele está travando uma guerra ferrenha ali agora contra a nova ordem mundial. Ele está batendo de frente. Eles querem derrubar ele de qualquer jeito. Por quê? Porque ele não quer aceitar o governo da nova ordem mundial. Vou colocar um vídeo do Lula aí agora falando que ele é a favor da nova ordem mundial para vocês verem. Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial. E agora eu vi com os meus olhos, ouvi com meus ouvidos, pessoas que eu pensei que eu nunca ia chegar perto deles, dizendo que era preciso uma nova ordem econômica mundial. O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem econômica para o mundo. Porque a verdade nua e crua é que entrou água no navio. Só tem possibilidade da gente acabar com a miséria do mundo se a distribuição de renda for concomitante com o crescimento. Senhor presidente, os temas que estão no centro de nossas preocupações, a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima, têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas. Esse mundo novo é um imperativo político e moral. Não basta remover os escombros do modelo que fracassou. É preciso completar o parto do futuro. Coloca aquele também do Pingo dos Irmãos, aquele lá do Pingo dos Irmãos que eu mandei para o irmão, se não tiver aí. Segundo Lula, o Partido Comunista Chinês tem força e poder para fazer com que a população cumpra as suas decisões. A declaração de Lula foi dada num contexto em que ele parabenizava as medidas de combate à pandemia do coronavírus na China. Augusto. O Lula é capaz de apoiar o Stalin, o Hitler, o Mussolini, tudo ao mesmo tempo, aí se ele tiver algum ganho eleitoral, né? Ele está elogiando o país que criou o vírus, exportou o vírus, escondeu que tinha o vírus que estava exportando para o mundo. Esse é o Lula. Então, irmãos, o que acontece? Ele estava preso, foi condenado, foi preso, eles tiraram ele, limpou o nome dele e pôs ele elegível novamente. Por quê? Porque ele está alinhado com eles. Então, essas pessoas aí, eles têm muito poder e eles estão estabelecendo homens em vários países para ficar alinhado com o governo da besta, com o governo do anticristo, do antimachia. Por isso que ele apoia a China. Por isso que o Lula apoia a China. A China, a nova ordem mundial já está estabelecida lá já. This would be the time because you really need to bring China into the creation of a new world order, financial world order. Na China. A China foi o primeiro lugar onde a nova ordem mundial já foi estabelecida. Ali ela foi laçando agora para a Europa, todos lá. Então está ficando só o Brasil. O Brasil está sendo a resistência contra o governo do anticristo, contra o governo da nova ordem mundial. Então o Eterno, ele levantou o Bolsonaro, queira as pessoas acreditarem ou não, o Eterno levantou ele para bater de frente contra esse sistema. Por quê? Porque é aqui que o Eterno vai proteger a igreja. Se não tiver uma certa proteção,
o anticristo entraria aqui e fazia o maior regaço. Você pode ver que o texto está falando que o anticristo, o dragão, Satanás, vai vomitar água da sua boca. O que é água? Um grande exército. A água representa povos, multidões, nações. Ele vai mandar um grande exército para vir destruir a mulher que está aqui no Brasil, a igreja. E aí diz que a terra vai abrir a boca e vai engolir a água, vai engolir esse exército. O Eterno vai usar meios naturais também, terremotos, essas coisas, para proteger a igreja que vai ficar aqui, para ela poder participar do segundo arrebatamento que vai acontecer no final da tribulação. E fala ainda que vai alimentar ela durante 1 ano, 2 anos, um tempo, 2 tempos, metade do tempo, ou seja, 3 anos e meio. Os últimos 3 anos e meio vai pegar feio pro lado da igreja, mas o lugar que ela ainda vai ter uma proteção é no Brasil. Por isso que a águia está com os pés posando aqui. Igual nós falando que eles viram lá, que os Estados Unidos ele tem que cair, ele tem que quebrar. Olha, eles colocou lá o John Biden, já está caindo já. Ela vai arrebentando tudo. Por quê? Porque ele está alinhado com a nova ordem mundial. Mas o Brasil é a resistência. Vou colocar um vídeo do Bolsonaro aí agora falando sobre a liberdade. Porque a nova ordem mundial, a primeira coisa que ela faz é tirar a liberdade das pessoas. E ele está batendo de frente contra isso aí. Temos um bem maior do que qualquer um que porventura esteja no pescoço de vocês, na chave do carro de fora ou numa grande fazenda. É a nossa liberdade. Devemos nos preocupar e preservar por ela. Você pode perder tudo. Com liberdade você pode tudo reconquistar. Mas sem ela, a vida acabou. E a liberdade é mais importante que a própria vida. Que uma pessoa sem vida, uma pessoa sem liberdade, não tem vida. Agora, de tudo isso que eu falei, o mais importante, somos um país de mais de 90% de cristãos. Essa fé nos mantém vivos, nos mantém esperançosos. Não queira a minha cadeira. Só uma coisa me conforta, que se eu não estivesse lá, estaria um poste no meu lugar, um poste vermelho. E daí, com toda certeza, estaríamos num caminho da Venezuela ou da nossa Argentina. Acredite em Deus, Ele nos salvou. Ele tem um propósito para cada um de nós. E nós, com fé, com vontade, e dobrando os joelhos para eles, nós atingiremos o nosso objetivo, uma grande nação para todos nós. Muito obrigado a todos. Então, como vocês viram aí, o Bolsonaro está batendo de frente contra a nova ordem mundial. Vamos ver se ele é alinhado com Emmanuel Macron. Vou colocar aí um pedacinho do vídeo aí, ele falando sobre Emmanuel Macron. Ao longo de 28 anos dentro da Câmara, eu acompanhei, e mais do que isso, acredito que 100% votei com a bancada ruralista. E muitas vezes as questões nasciam ali como se fosse um parto de rinoceronte. Era a imprensa batendo em vocês, eram ONGs e eram também governos de outros países. E o que eu senti agora, em Osaka, no Japão, por parte especial de 2 chefes de Estado, é uma coisa que confirmou o que eu pensava no passado. O que eles pensam a nosso respeito. Esses 2 em especial achavam que estavam tratando com governos anteriores, que após reuniões como essa, vinham para cá e demarcavam dezenas de áreas indígenas, demarcavam quilombolas, ampliavam a área de proteção, ou seja, dificultavam cada vez mais o nosso progresso aqui no Brasil. O senhor Macron queria que ele, ao lado do Raoni, viesse anunciar decisões para a nossa questão ambiental. Dele um rotundo não. Não reconheço o Raoni como autoridade aqui no Brasil. Ele é um cidadão, como outro qualquer, que nós devemos respeito e consideração. Mas estar a meu lado para tomar uma decisão pelo nosso Brasil, ele não é autoridade. Convidei, inclusive, ele e Angela Merkel a sobrevoar a Amazônia. Se encontrasse num espaço entre Boa Vista e Manaus, 1 quilômetro quadrado de desmatamento, eu concordaria com eles. Agora, o mesmo, como sobrevoei a Europa já por 2 vezes,
eu também lhes disse que não encontrei 1 km² de floresta naquela região. Então, eles não têm autoridade para vir discutir essa questão para conosco. A Alemanha não vai cumprir o Acordo de Paris tocante à energia fóssil. Agora, o Brasil tem tudo para cumprir, quase tudo o que está lá. E o que for possível, nós faremos. Essa aí, irmão, não foi a primeira vez Essa aí não foi a primeira vez que Bolsonaro bateu de frente com Emmanuel Macron, não. Já teve outras vezes já. Já no caso do Lula é o contrário. O Lula foi lá para a França pedir ajuda para o Emmanuel Macron. Então o que acontece? Nós conseguimos ver que está acontecendo uma guerra, tanto uma guerra espiritual, no mundo espiritual, quanto no mundo físico. Está acontecendo uma guerra travada. Por quê? Porque o diabo ele quer estabelecer a nova ordem mundial dentro do Brasil também na marra, para poder perseguir os crentes, para poder perseguir a Igreja do Salvador. Então, é por isso que eu estou falando com os irmãos, que os crentes têm que orar muito para o Bolsonaro por causa dessa questão. E o cenário já está armado. Na hora que o Salvador tirar a igreja dele, a igreja fiel aqui, aí o círculo vai arrochar para cima da igreja. Mas o lugar ainda melhor para os crentes na tribulação em toda a terra é no Brasil. O Brasil vai ser o lugar que o Eterno vai usar para proteger a igreja. E com respeito a essa questão aí das agulhadas, aí nós estamos vendo aí, ó, eles querendo obrigar as pessoas a receber as agulhadas, eles querem obrigar as pessoas a receber na marra. O Bill Gates está até querendo criar agora eles estão querendo criar um cartão digital. Porque aí, através desse cartão digital, as pessoas vão poder viajar, entrar em supermercado, receber aposentadoria. Aí eles estão querendo colocar na marra. Quem não tiver o cartão digital, quem não provar que recebeu a agulhada, não vai poder viajar, não vai poder receber aposentadoria, não vai poder fazer nada. Aí está querendo criar essa lei. Só que o Brasil já está batendo de frente. Já teve a votação lá agora, eles perderam. Por quê? Porque o Bolsonaro é contra as agulhadas na marra. Ele quer que as pessoas tenham liberdade de escolher se quer receber a agulhada ou não. Mas já esse pessoal aí, o Lula, o que ele falou? Ele falou que a China tem condição de obrigar todo mundo a receber essa agulhada na marra. Então, votar num homem desse é votar no próprio diabo. Colocar um homem desse no poder é colocar a nova ordem mundial dentro do Brasil. Só que tem muitos crentes que não conseguem ver isso, não conseguem distinguir o mal do bem, não conseguem ver que está acontecendo uma guerra travada e o governo do anticristo está sendo estabelecido em toda a terra. O que aconteceu? O Bill Gates, então, com essa questão do cartão da agulhadinha, recebeu o cartão da agulhada, ele quer facilitar. Ele quer um cartão, não um cartão para você colocar no bolso, ele quer um cartão para você colocar sobre a mão, na forma de uma tatuagem. Isso aí nós entendemos que é o quê? Que já é a própria marca da besta. Essa questão aí do cenário mundial aí, ele tá totalmente pronto. Só falta agora o Eterno tirar a igreja fiel da terra para poder começar a nova ordem mundial de vez, no mundo inteiro. Todo o cenário está armado. O anticristo já está em cima da terra, o antimachia, o falso profeta. Agora eles vieram com essas questões aí, mostrando que a marca da besta também já está pronto para ser implantada nas pessoas. Eles querem fazer um reset mundial e aí a tribulação começa. Aí, meus irmãos, a mensagem que eu ia deixar para vocês era essa aí.